Estamos começando mais um vídeo aqui no canal da Midot e hoje eu quero falar com vocês sobre formatação de HDs, pendrives, essas coisas. Vamos lá. Beleza, então. Antes da gente começar a falar disso, vou explicar um pouco para vocês entenderem o que é uma formatação de HD, o que é isso, né? Um HD, ele nada mais é um HD cru ali, sem nada, assim, alguma coisa assim, né? Um HD novo e tudo mais, ele nada mais é do que um armário vazio. Que não tem nada ali, é um grande vazio dentro daquele armário. A formatação são as regras, as prateleiras e tudo mais, da forma que você vai organizar esse HD para você colocar os seus arquivos ali dentro. Então, quais vão ser os processos para fazer isso? O processo de escrita, o processo de leitura, o processo de divisão de arquivos, se precisar ser feito. Então, isso que é formatação. São as regras, as formas, os processos de como você vai organizar, copiar arquivos, apagar arquivos, tudo isso. Sabendo disso, cada sistema operacional tem a sua formatação padrão, vamos colocar assim, ou favorita. Como a gente já está vendo aí na tela, alguns tipos de formatação que a gente tem, que são as mais comuns, vamos colocar assim, né? A gente tem o NTFS, que é o formato de arquivo que o Windows utiliza. A gente tem o FAT32, que por muito tempo foi usado em cartões de memória, ainda é utilizado, dependendo da câmera, o cartão vai estar formatado em FAT32. A gente tem o HFS Plus e o APFS, que são os formatos da Apple, do macOS. A gente tem o exFAT, que é onde eu quero entrar mais no assunto aqui mais pra frente dele hoje. Tem os ext4 e tudo mais, que são as formatações de Linux e tudo mais, além de outros tipos de formatação pensado para servidores e tudo mais, EFS, que não vem muito ao caso. Mas isso aqui é só para vocês entenderem que não existe um tipo de formatação, né? Existem vários. E obviamente que essas coisas não são intercambiáveis, vamos colocar assim, né? Não necessariamente o macOS vai saber quais são as regras do NTFS e vice-versa, né? O Windows não vai saber quais são efetivamente as regras do HFS e do APFS. Tanto que no Windows você não consegue, de forma nativa, né? Você não consegue abrir nenhum tipo de HD formatado em Mac. Já no Mac, os HDs NTFS, você consegue ter a leitura, ou seja, você consegue abrir o HD, ver o que tem lá dentro e puxar coisas dele, mas você não tem a escrita, ou seja, você não consegue escrever. Ou seja, o macOS tem implementado nele as regras de leitura do HD, mas não tem as regras de escrita. Tudo isso pode ser contornado com programas e tudo mais que vão ensinar o sistema operacional, né? Vão embutir ali no sistema operacional as instruções, regras, formatos e tudo mais para lidar com esses tipos de formatação. Então a gente tem, por exemplo, vou mostrar alguns exemplos aqui, né? A gente tem, por exemplo, o Paragon, os dois principais, né? Pensando são os que eu gosto e recomendo mais, né? Então a gente tem o Paragon, e ele tem aqui a gente tem, por exemplo, aqui o HFS para Windows, ou seja, para você ler HDs, formatar HDs e tudo mais em APFS dentro do Windows, você ter a leitura escrita dentro do Windows ali sem precisar fazer muita coisa. Tem outras opções aqui também, tem o HFS para Windows, acho que eles têm se eu não me engano, aqui ó, se não me engano esse Mac Toolbox aqui ó, uma caixa de ferramentas ali para que você consiga ler e escrever tanto no Mac quanto no Windows, em NTFS, em APFS, tudo mais. Então aqui que é o caminho ali da coisa, né? Então você tem o NTFS para Mac, para você ler e escrever informações NTFS no Mac. Tem o APFS e o HFS para o Windows. E tem, caso você esteja no Windows precisando ler arquivos de Mac, a gente tem aqui o Mac Drive também, que é da OWC, uma marca bem conhecida, que ele faz também exatamente a mesma coisa, né? Você pluga um HD formatado em Mac, ele monta ali para você o HD como se ele fosse o Windows, você consegue ler, escrever e tudo mais. Quais os perigos disso, né? Existe algum perigo? Obviamente que existe, porque você está usando ali programa de terceiros, não é uma coisa nativa do sistema. Mas eu digo que essas duas opções são bem seguras, assim, eu uso há bastante tempo as duas, inclusive para testar e tudo mais, as duas funcionam muito bem, você pode ir sem muito medo. Vendo nisso, a gente tem, muita gente acaba formatando, que é o assunto principal desse vídeo, né, pra gente falar aqui do exFAT, né? Mas antes de a gente entrar efetivamente no exFAT, eu quero falar de uma coisa importante aqui, que é isso aqui, ó, que é um Journaled File System, que as formatações aqui, NTFS, HFS, APFS, os de Linux aqui, ext4, eles têm esse sistema que chama de Journaled, né?
E o que é isso? Às vezes você escuta falar e tudo mais, mas o que é isso, né? Ele é como eu coloquei ali, ele é como se fosse um diário de navegação. Então você está com um arquivo de Photoshop aberto, você fez suas alterações ali, você precisa salvar esse arquivo agora. Você vai ter que ir lá dar um Ctrl S. Quando você dá o comando do Ctrl S, o sistema operacional ele pega as alterações que ele precisa salvar nesse arquivo, ele vai colocar nesse journalet e depois ele vai começar a escrever, vai começar a fazer ações efetivamente no disco, né? Para que serve isso? É uma proteção. Se por acaso, enquanto você está salvando o arquivo, acaba a força, o computador desliga, reinicia, acontece qualquer coisa, quando você volta ao sistema, o sistema ele olha esse jornal que ele escreveu e ele fala, ele sabe que deu uma falha, né? Então ele vai olhar aquele jornal e ele vai refazer, vai meio que voltar o HD para antes dessas alterações, né? É uma forma de você ter uma camada de proteção ali, né? Antes do HD fazer qualquer coisa, antes do sistema de arquivos, na verdade, né? Fazer qualquer coisa no HD, ele faz tipo um log do que ele vai ter que fazer para, se por acaso der algum problema, ele sabe mais ou menos voltar atrás, né? Para que você não tenha nenhum problema de perda. E, obviamente, que ter isso no sistema de arquivos, você acaba tendo um pênalti de desempenho que te falar que hoje é imperceptível para a gente, né? Para as máquinas de hoje, com o processamento que a gente tem hoje, com a velocidade dos HDs hoje, mesmo mecânicos, esse pênalti aqui desse journalet tem um impacto quase imperceptível para o usuário comum, né? Indo agora aqui para o XFAT, né? O que é o XFAT? E por que muita gente gosta dele e tudo mais? Ele é o sistema que veio para substituir o FAT32, que era o antigo sistema de pendrives, cartões de memória e tudo mais. A vantagem dele, principal em relação ao FAT32, é que ele não tem mais o limite de 4 GB por arquivo, né? O FAT32, pode ver, se você tem uma câmera que é um pouquinho mais antiga, que ainda tem um cartão de memória em FAT32, você sabe que se você gravar um vídeo muito longo, ele vai picotando esse arquivo. Na GoPro, se não me engano, acontece isso, né? Quando ele chega ali em 4 GB, ele quebra o arquivo em outros arquivos menores, né? Nos arquivinhos ali de 4 GB. Porque tem esse limite aí no FAT32. Ele é um sistema que foi que foi pensado para os discos sólidos, então ele tem um desempenho muito bom com SSDs e tudo mais. E ele é o que eu coloquei aqui entre aspas, né, de multiplataforma, porque teoricamente com um HD formatado em XFAT você consegue ter leitura escrita tanto no Windows quanto no Mac. Isso efetivamente acontece, mas como cada sistema tem uma forma de lidar com o XFAT, vocês vão entender porque eu coloquei meio que entre aspas, né? Você tem realmente leitura escrita em qualquer sistema praticamente, que tem implementado o XFAT dentro do sistema operacional, mas isso, obviamente, que vem com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? Ou seja, grandes facilidades vêm com grandes riscos junto disso. E quais são os riscos do XFAT e por que eu coloquei aqui, para que você não utilize XFAT num pendrive, alguma coisa assim, obviamente que não tem nenhum problema, né? Mas um disco que você vai usar para trabalho, para backupear alguma coisa, que vai conter algum dado crítico seu, eu não recomendo usar o XFAT porque ele não tem esse journalet, principalmente. Ou seja, isso deixa ele muito aberto a falhas. Por exemplo, o mesmo exemplo que eu estava dando antes, né? Se você está com um arquivo de Photoshop aberto, você vai salvar o seu arquivo, você fez as alterações dele, você vai dar o Ctrl S para salvar. E enquanto ele está salvando, o HD desconectou, saiu o cabo, alguma coisa assim, no XFAT, muito provavelmente você pode perder esse arquivo vai ser corrompido. Porque meio que ele já vai fazendo as alterações sem ter essa camada de proteção por cima. Além disso, uma coisa de falha que acontece muito com o XFAT, e eu já tive 1, 2 ou 3 exemplos disso, são vários, é que ele é muito propenso a você perder o acesso à partição. Então, um exemplo que aconteceu comigo é que eu estava com HD formatado no XFAT, plugado num macOS, estava trabalhando ali e tudo mais, teve uma queda de energia e o HD desligou, um HD de tomada, né? O Mac era um notebook, então o sistema continuou ligado, mas o HD ele desligou porque estava ligado na energia, né, obviamente. O que acontece foi ligar de volta o HD na máquina, não subia mais a partição. Então ficava tentando ali. Tem algumas coisas ali, pelo que eu pesquisei, o que o Mac acaba fazendo quando tem essa falha no XFAT, meio que ele vai ele tenta passar pelo HD para recuperar, mas enfim, ele não voltava, o HD não voltava. Eu peguei esse HD,
pensando no XFAT, fui lá, pluguei no Windows, a partição ali subiu, apareceu para mim no Windows, só que com coisas já corrompidas, né? Outras coisas que aconteceram também já foi de chegar HD de, tipo, HD que eu costumo chamar de vai e volta de transporte, né, do set para pós, que o HD estava formatado em XFAT e batata, aconteceu a mesma coisa. Fui plugar o HD no Mac, HD não subia. Eu consegui usar um programa aqui de restauração de arquivos e tudo mais, ele conseguiu identificar a partição, o XFAT ali, que ela estava relativamente íntegra, e eu consegui salvar todos esses arquivos sem muito problema, mas gerou esse risco. E outro ponto principal é que você não pode encriptar HDs que estão formatados em XFAT. Ele não suporta encriptação de dados. Então, se você, novamente, precisar de um HD crítico, você está trabalhando numa produção grande de Netflix, Amazon, HBO, o que quer que seja, né? Algum cliente que exige que você precisa ter um HD, os HDs de transporte com encriptação, você não vai poder usar o XFAT. Então, esses são os motivos principais que eu não recomendo o XFAT, né? Por mais que ele seja incrível, você tem leitura escrita nos dois, você acaba tendo muitos problemas nisso. Você está mais propenso a ter arquivos corrompidos, perda de arquivos, perda da partição inteira do HD, por uma coisa besta. Gente. Às vezes você na correria desplugou o HD sem ir lá no ejetar corretamente, né? Deu um pisco de energia, um HD ligado na tomada, piscou o HD, vai embora. Já ouvi muita gente sofrendo por conta disso. Por isso que eu não recomendo. Eu recomendo, voltando aqui para cima, né? Eu recomendo, sempre que você fique aqui, se o seu workflow, né? O seu campo de trabalho, vamos colocar assim, está em Windows, você usa o NTFS e nas eventuais necessidades de precisar acessar esse HD em um Mac, você usa uma ferramenta como o Paragon aqui que eu mostrei para vocês. E vice-versa, né? Se você tiver no ambiente Mac, deixa os HDs formatados aqui em HFS Plus. Se forem HDs disco rígidos, né? E se forem SSDs e tudo mais, você usa o APFS. Da mesma forma, né? Se você precisar abrir esses arquivos, esses HDs em um ambiente Windows, você também pode usar o próprio Paragon, ou tem outra opção aqui também do Mac Drive 11. Espero que tenha ficado claro para vocês aqui o que é uma formatação de HD, a questão do Journalist para entender mais ou menos para que ele serve, né? E a importância de você, né, fazer a coisa, o escopo ali um pouco mais pensado no que vai acontecer. E as explicações aqui do XFAT e por que você não deve usar ele por conta das coisas que eu falei aqui, né? Você é um sistema que está mais propenso a falhas, a perda de arquivos, a corrupção de arquivos, a perda de partição e tudo mais. Beleza? Se você gostou, deixa um joinha aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e deixa um comentário aqui embaixo contando pra gente se você sabia dessas questões do XFAT, sabia o que era uma formatação de HD, sabia o que era o Journalist, conta aqui pra gente como é que você tá trabalhando aí com seus HDs. Beleza? Nos vemos na próxima. Tchau!